Em um tempo remoto, na antiga Babilônia, viveu um jovem cuja fé e coragem ecoariam pelos séculos. Esse jovem era Daniel, um hebreu levado cativo para a terra estrangeira, onde seria testado como nunca imaginara. Daniel era um jovem de notável inteligência e caráter inabalável, qualidades que o fizeram sobressair entre seus compatriotas hebreus. Quando ele e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram levados cativos para a Babilônia, foram escolhidos para servir na corte do rei Nabucodonosor, um grande privilégio que vinha com rigorosos desafios. Os jovens foram submetidos a um intenso programa de treinamento, incluindo uma nova educação, novos costumes e, principalmente, uma nova dieta. A alimentação real incluía iguarias ricas e vinhos refinados, destinados a assegurar a saúde e a vigor dos servos do rei. Contudo, Daniel, profundamente arraigado em sua fé e nas leis dietéticas do seu povo, viu esse banquete como uma afronta aos preceitos que ele guardava tão ciosamente. Ele sabia que esses alimentos não estavam de acordo com as leis mosaicas que ele seguia, e, mais que isso, participar de tais refeições significaria um comprometimento espiritual que ele não estava disposto a fazer. Convicto, Daniel buscou uma alternativa. Ele se aproximou do chefe dos eunucos, Aspenaz, e pediu permissão para ele e seus amigos seguirem uma dieta simples de legumes e água. Aspenaz, inicialmente relutante, temia pela saúde dos jovens e pelas possíveis repercussões com o rei, caso eles enfraquecessem. Mas Daniel, determinado e confiante na providência divina, sugeriu um teste de 10 dias. Durante esse período, Daniel, Ananias, Misael e Azarias se alimentaram exclusivamente de vegetais e beberam apenas água. Ao final dos 10 dias, para surpresa de Aspenaz e dos outros oficiais, os 4 jovens pareciam mais saudáveis e robustos do que todos os demais que se alimentavam das ricas iguarias do rei. Seus rostos estavam radiantes, suas disposições vigorosas e sua saúde exemplar. Este resultado não apenas confirmou a fidelidade de Daniel e seus amigos às suas convicções religiosas, mas também evidenciou a intervenção divina em suas vidas. Deus honrou sua lealdade e preservou sua saúde, reforçando sua posição na corte e permitindo-lhes continuar a servir de acordo com suas crenças. Este episódio estabeleceu um precedente de que, mesmo em terras estrangeiras e sob pressão para conformar-se, a fé e a integridade poderiam prevalecer. Daniel e seus amigos ganharam o respeito de Aspenaz e dos demais cortesãos, consolidando sua reputação como jovens de sabedoria e força moral incomparáveis. Essa vitória inicial de Daniel e seus amigos não apenas cimentou sua posição na corte, mas também preparou o terreno para os futuros desafios que enfrentariam. Suas ações demonstraram que a verdadeira força e sabedoria vem de uma fé inabalável, e essa lição ecoaria através das muitas provas e tribulações que ainda estavam por vir. Mas os desafios de Daniel estavam apenas começando. Certo dia, o poderoso rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que o deixou inquieto. O sonho era tão impressionante e enigmático que o rei acordou profundamente abalado, sentindo que tinha um significado crucial. Ele convocou todos os sábios, magos, encantadores e astrólogos do reino, exigindo que não só interpretassem o sonho, mas também que o descrevessem sem que ele lhes contasse nada. Uma tarefa aparentemente impossível. A corte inteira entrou em pânico. Ninguém conseguia desvendar o segredo do sonho sem primeiro ouvi-lo. Desesperados, os sábios disseram ao rei que sua exigência era irrealizável, algo que nenhum homem poderia fazer. Enfurecido, Nabucodonosor decretou que todos os sábios de Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Quando Daniel soube do decreto, agiu com sabedoria e discrição. Procurou Arioque, o capitão da guarda do rei, e perguntou por que a ordem do rei era tão urgente. Ao entender a gravidade da situação, Daniel foi imediatamente ao rei e pediu um tempo para orar e buscar a revelação do mistério. Daniel reuniu seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e juntos clamaram a Deus por misericórdia e sabedoria. Durante a noite, em uma visão,
Deus revelou a Daniel o conteúdo do sonho de Nabucodonosor e seu significado. Com gratidão e louvor, Daniel bendisse o nome de Deus, reconhecendo que ele é o doador de sabedoria e força, aquele que revela os profundos e ocultos mistérios. No dia seguinte, Daniel foi levado à presença do rei. Com confiança tranquila e reverência, começou a descrever o sonho. Ó rei, em tua visão, viste uma grande estátua. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés uma mistura de ferro e barro. Enquanto contemplavas, uma pedra foi cortada, não por mãos humanas, e golpeou a estátua em seus pés, despedaçando-a completamente. A estátua virou pó, levado pelo vento, e a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel então explicou a interpretação. A estátua representava uma sequência de reinos, começando com a cabeça de ouro, que era Nabucodonosor e seu império babilônico. Os reinos subsequentes seriam inferiores, até chegar ao reino representado pelos pés de ferro e barro, dividido e frágil. A pedra que destruiu a estátua era o reino eterno de Deus, que se estabeleceria para sempre. Nabucodonosor ficou estupefato. Ele caiu de rosto em terra diante de Daniel, reconhecendo que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios. O rei, maravilhado e grato, exaltou Daniel a uma posição de grande honra. Ele foi nomeado governador da província de Babilônia e chefe de todos os sábios do reino. Além disso, a pedido de Daniel, seus amigos Ananias, Misael e Azarias foram designados para administrarem os negócios da província. Essa extraordinária revelação não só salvou a vida de Daniel e seus amigos, mas também solidificou sua posição na corte. Daniel ganhou não apenas a confiança do rei, mas também o respeito e a admiração de toda a Babilônia. Este evento marcou o início de uma série de intervenções divinas que acompanhariam Daniel ao longo de sua vida, sempre demonstrando que, mesmo em terras estrangeiras e em meio a grandes perigos, a fé verdadeira não seria abalada. Anos se passaram desde os dias de Nabucodonosor, e agora a Babilônia estava sob o governo de Belsassar, seu filho. Diferente de seu pai, Belsassar era um rei insolente e imprudente. Uma noite, ele organizou uma grande festa, um banquete opulento para 1000 dos seus nobres. Em sua arrogância e desprezo pelo sagrado, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que Nabucodonosor havia tomado do templo em Jerusalém. Com esses utensílios sagrados, ele e seus convidados bebiam vinho, louvando seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. No auge da festividade, um fenômeno assustador aconteceu. Repentinamente, uma mão apareceu e começou a escrever na parede do palácio, em frente ao candelabro. As palavras eram misteriosas: Imene, Mene, Tekel, Ufarsin. O semblante de Belsassar mudou imediatamente, seu rosto empalideceu, seus joelhos tremiam e ele gritou por ajuda, convocando todos os sábios e adivinhos do reino. Prometeu que quem decifrasse a escrita seria revestido de púrpura, receberia uma corrente de ouro no pescoço e seria o terceiro no governo do reino. Entretanto, nenhum deles conseguiu interpretar as palavras. A rainha, ao ouvir a confusão, entrou na sala do banquete e sugeriu que chamassem Daniel, lembrando ao rei que ele tinha uma sabedoria divina e que havia interpretado sonhos e mistérios nos tempos de Nabucodonosor. Daniel foi trazido à presença do rei. Já idoso, mas ainda cheio de discernimento e coragem, ele se manteve calmo diante do terror de Belsassar. O rei ofereceu-lhe as mesmas recompensas, mas Daniel, desinteressado nas honrarias, começou relembrando Belsassar sobre a grandiosidade de seu pai e como Nabucodonosor havia sido humilhado por Deus até reconhecer sua soberania. Daniel então repreendeu Belsassar por não ter aprendido com os erros de seu pai e por ter profanado os utensílios sagrados do templo. Finalmente, Daniel interpretou a escrita na parede. Mene, disse ele, significava que Deus contou os dias do reino de Belsassar e decidiu por fim a ele.
Tekel indicava que Belsazar tinha sido pesado na balança e achado em falta. O Farsim, ou Pérez, significava que o reino seria dividido e entregue aos medos e persas. A verdade da interpretação era inegável, e a sentença divina era irrevogável. Naquela mesma noite, enquanto Belsazar ainda tentava assimilar as palavras de Daniel, o exército persa, liderado por Ciro, invadiu Babilônia. Eles entraram na cidade praticamente sem resistência, pois haviam desviado o curso do rio Eufrates que passava por baixo das muralhas da cidade, permitindo que seus soldados entrassem por esse caminho. Belsazar foi morto, e o vasto e poderoso império babilônico caiu nas mãos dos medos e persas. Daniel, no entanto, foi poupado e continuou a ser honrado, servindo ao novo governante, Dário, e continuando sua vida de fidelidade e serviço a Deus. Essa série de eventos dramáticos não só confirmou a precisão das profecias de Daniel, mas também demonstrou, mais uma vez, que o poder de Deus transcende qualquer império terreno, e que ele permanece soberano sobre todos os reinos dos homens. Daniel serviu também ao novo governante, Dário, o Medo, que reconheceu imediatamente a sabedoria e a integridade de Daniel. Dário decidiu reorganizar seu vasto império, dividindo-o em 120 províncias, cada uma governada por um sátrapa. Acima desses sátrapas, ele nomeou 3 administradores principais, entre os quais Daniel se destacava por sua competência excepcional e dedicação incansável. Na verdade, Daniel se tornou tão notável que Dário planejava colocá-lo como principal administrador de todo o reino. Entretanto, a ascensão de Daniel gerou uma onda de ciúmes e ressentimento entre os outros oficiais e sátrapas. Eles não conseguiam encontrar falhas em sua conduta ou administração, pois Daniel era irrepreensível e fiel em todos os seus deveres. Determinados a derrubá-lo, esses conspiradores perceberam que a única maneira de incriminá-lo seria através de sua devoção religiosa. Então, conceberam um plano astuto. Eles se aproximaram de Dário com bajulação, propondo um decreto que apelava ao orgulho do rei. Durante 30 dias, ninguém deveria orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário. Qualquer um que violasse essa lei seria lançado na cova dos leões. Flaterado e sem perceber as intenções maliciosas por trás da proposta, Dário assinou o decreto, tornando-o irrevogável segundo as leis dos medos e persas. Daniel, ao saber do decreto, não hesitou. Sua fé e compromisso com Deus eram inabaláveis. Como sempre, ele subiu para seu quarto, onde as janelas abertas em direção a Jerusalém testemunhavam sua devoção. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava, orava e dava graças ao seu Deus, exatamente como fazia antes. Descoberto em suas orações, Daniel foi levado perante o rei Dário. Apesar da profunda admiração e afeição que o rei sentia por Daniel, a irrevogabilidade da lei dos medos e persas deixava Dário de mãos atadas. Com o coração pesado, Dário deu a ordem para que Daniel fosse jogado na cova dos leões, uma sentença que, em circunstâncias normais, significaria uma morte certa e brutal. Daniel foi levado à cova, um poço profundo onde leões famintos eram mantidos. Quando ele foi empurrado para dentro, uma grande pedra foi rolada sobre a entrada e selada com o anel do rei e de seus nobres, um símbolo de que o destino de Daniel estava selado. No entanto, Daniel não estava sozinho. Sua fé inabalável em Deus sustentava sua alma, e ele sabia que o mesmo Deus que o havia guiado até aquele momento não o abandonaria. Enquanto a noite caía, Dário retornou ao seu palácio. Ele estava profundamente angustiado, incapaz de comer ou se entreter, passando a noite em jejum e vigília. Seu coração e mente estavam fixos em Daniel, atormentado pela decisão que havia sido obrigado a tomar. O rei ansiava pela manhã, esperando contra todas as probabilidades que o Deus de Daniel operasse um milagre. Dentro da cova, um milagre realmente aconteceu. Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. As feras, que normalmente devorariam qualquer pessoa em poucos minutos, ficaram inofensivas, como se tivessem sido pacificadas pela presença divina. Daniel permaneceu ileso,
sua fé recompensada pela proteção divina. A noite, que deveria ser a mais longa e aterrorizante de sua vida, tornou-se uma demonstração silenciosa do poder e da misericórdia de Deus. Ao romper da aurora, o rei Dário se levantou apressadamente e correu para a cova dos leões. Com uma voz trêmula e cheia de esperança, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? Um momento de silêncio se seguiu, quebrado pela resposta serena de Daniel: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Dário ficou exultante de alegria e imediatamente ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Para espanto de todos, não havia um arranhão sequer em Daniel, um testemunho evidente da intervenção divina. Daniel havia confiado completamente em Deus, e sua fé foi recompensada de forma miraculosa. Enfurecido com a conspiração contra Daniel, Dário ordenou que os homens que tinham tramado sua queda, juntamente com suas famílias, fossem jogados na cova dos leões. Antes mesmo de atingirem o fundo, os leões os atacaram, revelando o destino que Daniel havia escapado por intervenção divina. Com este milagre fresco em sua memória, Dário fez um novo decreto, proclamando em todas as partes do seu reino: em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este decreto não apenas reconheceu o poder do Deus de Daniel, mas também elevou a fé de Daniel diante de todas as nações. Daniel continuou a prosperar no reinado de Dário e de Ciro, o persa, sempre fiel ao seu Deus, cuja proteção e misericórdia se manifestavam poderosamente em sua vida. A história de Daniel na cova dos leões se tornou uma prova eterna de que a fé verdadeira pode mover montanhas e que o poder divino está sempre presente para proteger aqueles que confiam em Deus com todo o seu coração. A história de Daniel é uma crônica de fé inabalável e coragem diante da adversidade. Ele não apenas sobreviveu a perigos mortais, mas também prosperou em um mundo hostil, sempre fiel ao seu Deus. Daniel é lembrado como um exemplo eterno de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé e a integridade podem transformar destinos e inspirar gerações. Se gostou desta história, peço gentilmente que deixe seu like. Para ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação, pois assim que eu postar um novo vídeo, você será notificado. Deixo aqui meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.